Bom dia, galera, meu nome é Rogério, está no ar mais uma videoaula e a aula de hoje é sobre os movimentos do coração. Movimentos estes que vocês conhecem nos livros pelo nome de ciclo cardíaco. Então a aula de hoje é sobre ciclo cardíaco ou movimentos do coração, certo? Esses são os movimentos que o coração da gente faz, beleza? Então, para começar, antes de tudo, antes de você começar a ver qualquer coisa nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, porque essa é a quinta vez que eu estou fazendo esse vídeo. Eu já errei umas 3 vezes e a última vez que eu estava fazendo o vídeo a câmera desligou, certo? Então, por favor, dá um joinha agora só pelo sacrifício que foi terminar esse vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Para a gente falar de movimento, ó, ficou até tudo aqui, ó, já estava tudo pronto. Era para eu apagar isso aqui, mas não apaguei, certo? Então vamos lá. Quando a gente for falar de ciclo cardíaco, movimento do coração, vocês vão ter que entender o quê? Vocês vão ter que entender primeiro uma coisa chamada relação volume-pressão, certo? Por que você tem que entender uma coisa chamada relação volume-pressão? Porque para o seu coração bater, ou seja, para ver o ciclo cardíaco, você precisa de 2 coisas fundamentais. A primeira é volume, certo? Pergunta, volume de quê? Certo? Volume de sangue. Então você precisa ter volume de líquido, certo? Que no caso aqui é o sangue. Então, por exemplo, a caixa d'água da sua casa tem uma bomba, porque a água é um líquido, certo? E, por exemplo, o líquido tem que subir para alguma parte da casa, então precisa ter bombeamento, tá? Então, tudo que for líquido vai ter que ter volume, certo? Então aqui no caso a gente vai representar volume pelo volume de sangue. Segundo, pressão. Pressão de quê? É a pressão de bombeamento desse líquido, ou seja, a pressão de bombeamento sanguíneo, certo? A pressão de bombeamento do sangue é representada pela pressão arterial. Então basicamente a relação volume-pressão vai ser o quê? O volume de sangue que eu tenho na corrente sanguínea, no meu sistema circulatório, e a pressão com que esse sangue é conduzido pelo meu sistema, certo? E aí, para o meu coração ficar vivo, ficar batendo numa boa, eu tenho que ter o volume adequado de acordo com o meu peso e a pressão arterial estabilizada também, para não ter muita sobrecarga lá no coração, beleza? Então é importante que a gente tenha uma boa relação volume e pressão para que seu coração trabalhe tranquilamente, beleza? Para vocês entenderem em termos práticos o que é isso, ó, vamos lá. Eu tenho aqui um recipiente com bastante volume de líquido. Vamos supor sangue aqui. E eu tenho aqui um recipiente vazio, certo? Esse recipiente tem volume sanguíneo, logo eu consigo desempenhar uma pressão para mandar esse líquido embora. Então, ó, eu estou dando pressão e aí eu estou expulsando esse líquido e molhando todo o meu livro que está aqui embaixo. Tudo bem? E nesse outro recipiente que está vazio, vocês podem ver que eu não tenho volume de líquido aqui. Logo, olha o que vai acontecer com a pressão. Ó. A pressão é tão baixa que eu não consigo expulsar esse sangue aqui do coração, por exemplo. Então eu faço um bombeamento, dou pressão, mas isso não sai, porque o volume é muito pequeno. Então, para você conseguir bombear o sangue através da corrente circulatória, o coração precisa ter volume de sangue passando nele e uma boa pressão arterial, certo? Um exemplo, por exemplo, quando uma pessoa perde muito sangue, ela tem uma hemorragia, amputou um membro, ela começa a perder sangue. O sangue sai do sistema circulatório e eu começo a perder volume. Logo, quando eu começo a perder volume, eu vou ter uma queda importante de pressão. A pressão começa a cair e o coração vai perdendo força, até uma hora que ele para. Tudo bem? Isso é chamado choque hipovolêmico, choque por falta de volume sanguíneo, ou seja, se cair demais o volume sanguíneo, seu coração pode não aguentar e pifar. Tudo bem? Por outro lado, todo mundo aí atrás dessa câmera já teve uma queda de pressão, certo? Então já teve uma baixa na pressão, se sentiu mal, pode ter até desmaiado. Tudo bem? Por quê? Quando a pressão está muito baixa, essa pressão de bombeamento sanguíneo está muito baixa no sistema circulatório, o coração também começa a bater mais devagar, ele fica mais fraco, certo?
e aí conforme ele vai ficando mais fraco, você vai mandando menos sangue para o cérebro e desmaia. Tudo bem? Então por isso que é importante que a gente, para o seu coração ter um ciclo adequado, você precisa ter volume de sangue e pressão arterial adequada. Sabendo disso, vocês conseguem entender o que são os movimentos do ciclo cardíaco. É o seguinte, ó, para entender facilmente, para todo movimento que eu tenho uma volta dele, certo? Como assim? Olha só, se o meu cotovelo faz flexão, logo ele também tem que fazer uma extensão. Se o meu pulmão faz uma inspiração, ele tem que fazer também a expiração. Para todo movimento eu tenho o retorno dele, certo? Assim funciona no coração, eu tenho que ter dois movimentos. Toda vez que vocês ouvirem falar o nome sístole e diástole, significa o nome dos movimentos do coração. Olha que fácil, ó. Quando você ouvir falar de sístole nada mais é do que a contração do músculo cardíaco, certo? E diástole nada mais é do que o relaxamento do músculo cardíaco. Por que meus músculos cardíacos precisam fazer dois movimentos? Fácil de entender. Quando você faz contração, significa o quê? Aquela sua câmara cardíaca estava cheia de sangue e aí a gente faz uma contração, uma sístole. Quando eu faço a sístole, eu vou ejetar, eu vou expulsar o sangue daquela câmara, certo? Então isso significa que a sístole, ela é a contração do músculo cardíaco e ela é responsável pela ejeção do sangue para fora das câmaras cardíacas. Então essa é a função da sístole, ejetar o sangue para fora do coração. Por outro lado, a diástole, que é o relaxamento cardíaco, ela é necessária para quê? Para quando o seu coração ele contrai, ele vai relaxar. Quando ele relaxa, isso permite que ele encha de sangue, certo? Então isso permite o quê? O enchimento das câmaras cardíacas. Tá? Então, quando o coração está em sístole, ou seja, quando ele contrai, ele ejeta o sangue que está dentro dele para fora dele. Quando eu faço a diástole, que é o relaxamento, o coração vai receber sangue e vai conseguir encher. Aí depois que ele encheu, ele faz uma sístole. Relaxa para encher. Faz uma sístole para ejetar. Relaxa, pum. Esse é o ciclo cardíaco. Então o coração está o tempo inteiro assim, ó. Então o tempo inteiro o seu coração está lá fazendo dois movimentos. Um de contração para conseguir ejetar o sangue para fora e um de relaxamento para conseguir encher o coração. Certo? Pergunta comum. Rogério, onde começa o tal do ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco começa pelos átrios. Certo? Ou seja, os átrios recebem sangue das veias. Ou seja, olha que fácil de entender. Para os átrios receberem o sangue das veias, eles precisam estar relaxados, certo? Então o ciclo cardíaco começa com a diástole atrial. Quando o átrio está em diástole, ele consegue receber o sangue das veias e enche. A partir do momento que o átrio está bem cheinho, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma sístole. Aí essa sístole expulsa aquele sangue que estava nos átrios para o ventrículo que vai estar em diástole, certo? Então o ventrículo, quando está em diástole, está relaxado, ele consegue receber o sangue e encher. Aí depois que ele está cheio, ele faz o quê? Ele dá uma contraída, ele faz uma sístole. Aí ele ejeta esse sangue nas artérias, certo? Então todo o ciclo cardíaco vai começar no átrio e terminar no ventrículo. Olha só. Então é necessário que os átrios encham e depois eles entram em sístole para quê? Para mandar o sangue para os ventrículos. Aí quando os ventrículos enchem, eles mandam o sangue para as artérias. Por isso que é importante ter um ciclo de contração, onde eu consigo expulsar o sangue, e um ciclo de relaxamento, onde eu consigo encher o coração. Então é assim que funciona o ciclo cardíaco. Primeiro os átrios batem, ou seja, o átrio que estava cheio de sangue bate, você vai ver que ele está movimentando aqui,
e os ventrículos estão em diástole. Para quê? Para eles encherem. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é os ventrículos entrarem em sístole para ejetar aquele sangue que estava neles. E aí, nesse momento, os átrios entram em diástole para receber novo sangue. Então, o ciclo cardíaco começa nos átrios e termina nos ventrículos. Por quê? Os átrios têm que encher de sangue proveniente das veias e o ventrículo tem que bombear o sangue para fora, lá nas artérias. Por isso que a pressão de sangue que a gente tem aí no sistema circulatório é denominada pressão arterial. Porque a pressão que sai do coração, ela sai direto nas artérias. Então as artérias têm a pressão muito mais alta, porque o sangue é ejetado dos ventrículos nas artérias. Por outro lado, a pressão de sangue que chega aqui nos átrios, a pressão venosa, ela é bem baixinha. Ela é bem baixinha porque essa pressão grande de sangue que sai das artérias aqui, direto dos ventrículos nas artérias, ela vai empurrando o sangue pelo sistema. Só que quanto mais longe vai chegando o sangue, menor vai ficando a pressão. Então, basicamente, aquele sangue que chega aqui no coração, ele está sendo empurrado só pelo volume de sangue que eu tenho no sistema circulatório. Então, é assim que a gente caracteriza o ciclo cardíaco. A sístole sendo a contração e ejeção, e a diástole sendo o relaxamento com enchimento das câmaras cardíacas. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e curte a página do Face, que você sempre vai receber atualizações, e no Face sempre tem umas matérias que eu escrevo sobre anatomia. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração, e até o próximo vídeo. Fui!